Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para cada um de vocês. Um dia abençoado, um dia extremamente profético. Em nome de Jesus, amém? Como que vocês estão? Vocês aceitam um cafezinho? Tá uma delícia esse café. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje nós começamos a ler mais um livro, Amós, capítulo de número 1. Amém? Então, se você ainda não abriu, abra em Amós, capítulo de número 1. Ontem nós tivemos um culto sobrenatural com a nossa querida pastora Elisângela. Quem é membro estava, desfrutou. Glória a Jesus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Amém? Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu tenho mais um aviso importantíssimo. Deixa eu só fixar aqui que o apóstolo colocou. Pronto. Um aviso importantíssimo. Você que é líder da Global, tá? E ainda não viu o grupo, que eu duvido, acho que você já viu o grupo. Hoje começa o treinamento Fire Hub, tá? Hoje começa o treinamento para quem um dia deseja ter uma célula, certo? Ter um Fire Hub debaixo do nosso ministério. Primeira etapa obrigatória é assistir o treinamento que eu vou fazer dessa vez. Eu vou fazer um intensivão que vai ser hoje, quarta e quinta, tá? Então hoje nós começamos com o treinamento, amém? E o requisito para fazer o treinamento tem que ser líder da Global, tem que ser membro ativo do ministério. Então vai ser um treinamento fantástico, né? Esse treinamento ele se divide em 3 etapas. A primeira etapa são essas aulas ao vivo, esse treinamento ao vivo, e depois tem a segunda e a terceira etapa, que aí já a segunda e terceira etapa já é para quem de fato quer ter um Fire Hub debaixo da cobertura, certo? Ok? Aleluia. Então vai ser um tempo estrondoso. Primeiro requisito para fazer esse treinamento, tem que passar pelo leadership. O leadership é um treinamento de líderes de 3 meses, né? Primeiro, acho que de tudo tem que ser membro, depois tem que fazer o treinamento do leadership, né? E logo assim, né? Então, é isso. Já tô avisando vocês, hoje, às 19 horas, tá? Então, tô avisando nossos líderes. Treinamento Fire Hub é hoje, somente para quem é líder, tá? Do Ministério Global Fire, somente para quem passou pelo leadership, amém? Certo? Então não é para qualquer pessoa, é somente para líderes do Ministério Global, tá? Então eu já estou trazendo para você, te avisando que hoje nós começamos, tá bom? Certo? Então vai ser estrondoso. Aleluia! Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, amém? Então você que é líder desse ministério, você aumenta suas expectativas, que hoje você tem comigo o primeiro dia do treinamento, amanhã o segundo, terceiro. Esse treinamento, ou seja, eu vou dar intensivão. Na verdade, ele duraria 1 mês, uma vez por semana, tá? Certo? E aí vai ser algo sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Abra para outros ministérios, ainda que seja pago. Bom, vamos ver futuramente, eu posso abrir um treinamento para evangelismo nos lares, tá? Futuramente, mas esse agora é para o meu ministério. Eu vou trazer para o meu povo, que é os meus líderes, amém? Vamos ver como que vai funcionar esse treinamento, amém? É uma metodologia a qual Deus me deu para ganhar almas, fazendo os cultos nos lares, né? Muitos chamam de pequeno grupo, célula, mas nós somos muito originais e Deus nos deu um nome, Fire Hub, né? Então a gente vai ter um Fire Hub em cada cidade do mundo. Aleluia, você crê nisso? Aleluia. Então hoje vai ser estrondoso. Então você que deseja viver essa manifestação sobrenatural, você que é líder da casa, se prepare que vai ser estrondoso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Gente, vamos estar orando agora. Glória a Jesus. Faz, apóstolo. Não. Então, vocês acalmam o coração, tá? Eu vou ver se eu faço
no futuro aí, amém? Meu cafezinho tá aqui, gente, ó. Já ofereci no começo para vocês, amém? Vamos fechar os nossos olhos para nós orarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade, Pai, do nome poderoso de Jesus, eu quero te glorificar por essa madrugada. Quero te glorificar, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, em nós e através de nós, Pai, dentro dessas madrugadas. Que o Senhor continue falando, que o Senhor continue bradando, que o Senhor continue, Senhor Deus, ministrando nos nossos corações. Senhor, eu te amo e esse povo também te ama. Senhor, rasga os céus hoje no nosso devocional e fala conosco, Pai, em Amós 1. Revela o que tem por detrás da letra. Eu chamo agora o meu amigo Espírito Santo, para que não seja eu, mas que seja Ele, através da minha vida. Eu te amo, Espírito Santo. Fala conosco. Me usa aqui hoje. Que a tua glória, a tua presença, Espírito Santo, toque em cada pessoa que vai assistir esse devocional. É isso que eu oro e declaro. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Antes de começar, eu preciso dizer algo para você. Hoje, quando eu orava e Deus me tomou ali, o Senhor, a hora que terminou a oração, o Senhor falou no meu ouvido: vocês precisam orar contra o principado que está com a mão em cima do Planalto. Vocês precisam orar contra as potestades que atuam sobre o Planalto Central. E dali você sabe que sai toda a lei, toda a ordem para o Brasil. E o Senhor falava, né, que Ele vai, ou seja, o Senhor está intervindo. Mas quando terminou, o Senhor falou assim: vocês precisam orar. Vocês precisam guerrear, vocês precisam clamar contra o principado que atua diretamente sobre o Planalto Central e contra todas as potestades que exercem força brutal contra o Planalto Central. Então eu quero que você ore com essa pauta. Senhor, você não vai falar que você ora diretamente, você vai falar: Senhor, envia os seus arcanjos para deter, para paralisar, para impedir tudo aquilo que tem atuado sobre, né, o governo, sobre o STF, sobre, né, ali, da onde saem todas as leis. Então você vai orar: Senhor, amarra com os teus anjos, com os teus arcanjos, o principado, as potestades, tudo aquilo que tem dado força. Nós declaramos que nós, através do sangue de Jesus, declaramos o enfraquecimento dessas hostes, desses governos malignos. Assim você vai orar. Amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos começar a ler hoje Amós, capítulo de número 1, tá? Gente, deixa eu ensinar outra coisa para vocês. Quer ter autoridade sobre as nações? Ore pelas nações, ore pela sua nação, ore pelo seu estado, ore pela sua cidade. Isso é extremamente importante, amém? Glória a Deus. Amós, capítulo de número 1. Esta mensagem acerca de Israel foi dada a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Tecoa. Então, Amós, pastor da ovelha da cidade de Tecoa, em Judá. Ele a recebeu em visões 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. E foi isto que ele viu e ouviu. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os pastos verdes dos pastores secarão e o capim do monte Carmelo murchará e morrerá. Assim diz o Senhor: os habitantes de Damasco pecarão repentinamente. Não deixarei que fiquem impunes. Ferirão meu povo em Gileade, como o cereal é debulhado com trilhos de ferro. Por isso enviarei fogo sobre o palácio do rei Azael. Olha que forte isso aqui, ó. E as fortalezas de rei Ben-Hadad serão destruídas. Derrubarei os portões de Damasco e matarei todos que habitam no vale de Avém. Destruirei o governante de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado como escravo para Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: os habitantes de Gaza pecaram repentinamente.
não deixarei que fiquem impunes. Enviaram todo o povo para o exílio e o entregaram como escravos para Edom. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Gaza, e suas fortalezas serão destruídas. Matarei os que habitam em Asdod, e destruirei o governante de Ascalon. Então me voltarei para atacar Ecrom. Os filisteus que restaram serão mortos, diz o Senhor soberano. Assim diz o Senhor, os habitantes de Tiro pecaram repentinamente. Não deixarei que fiquem impunes, quebraram o pacto de irmãos com Israel e entregaram todo o povo como escravo para Edom. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Tiro e suas fortalezas serão destruídas. Assim diz o Senhor. Os povos de Edom pecaram repentinamente. Não deixarei que fiquem impunes. Com espadas perseguiram seus parentes, os israelitas, e não tiveram compaixão deles, e sua fúria os despedaçaram sem parar, e foram implacáveis em sua ira. Por isso enviarei fogo sobre Temã, e as fortalezas de Bosra serão destruídas. Assim diz o Senhor. Os habitantes de Amon pecaram repentinamente. Não deixarei que fiquem impunes. Quando atacaram Gileade para ampliar suas fronteiras, abriram as mulheres grávidas ao meio com espadas. Gente, olha que forte isso aqui, ó. Abriram as mulheres grávidas ao meio com espadas. Por isso enviarei fogo sobre os muros de Rabá, e suas fortalezas serão destruídas. A batalha virá sobre eles com gritos, como um redemoinho numa forte tempestade. Seu rei, seus príncipes irão juntos para o exílio, diz o Senhor. E aí amanhã nós vamos ler Amós capítulo 2, tá? Então aqui o Senhor declara uma palavra, tá? Então Amós declara a palavra do Senhor, certo? Que vem como um rugido, né? Então quando eu li aqui essa palavra, um rugido, eu lembrei do que foi falado na madrugada, a terra rugirá. E quando eu estava orando e o Senhor falava, a terra rugirá, eu via a terra rachando em vários lugares. E eu via como se fosse uma pedra caindo em cima da outra. Eu entendi que nos próximos 3 anos nós vamos crescer o número de terremotos sobre a terra, né? Eu tenho assim, isso veio uma impressão muito forte dentro do meu espírito. E aí, quando falava a terra rugirá, eu via a terra como se fosse uma pedra rolando em cima da outra e rachando em vários lugares. Então ore pelo lugar que você mora, ora pelo Brasil, ora por todos os lugares, tá? Eu creio que nos próximos anos, né, pelo que eu vi na oração, porque quando eu tô orando, eu tô falando, mas eu tô vendo imagens de coisas, né? E uma imagem que eu vi foi a terra rachando, certo? Nessa madrugada, tá? Vamos voltar aqui. Então Amós, certo? Tá trazendo, né, a palavra do Senhor, né? Que ela vem como uma voz de rugido, um sinal de alerta, ou seja, um sinal de juízo, né? Então, Deus, ele vem, né, trazer o juízo. Então, você vê aqui, né? Olha só como o texto se refere, né? Os habitantes de Gaza pecaram, né? Aí depois vem, os habitantes de Tiro pecaram repentinamente. Os habitantes de Edom pecaram repentinamente. Então, a gente vê aqui Deus trazendo, né? Os habitantes de Tiro pecaram repentinamente. Os habitantes de Damasco pecaram repentinamente. Então, os habitantes aqui de Gaza pecaram repentinamente, certo? Então, aqui Deus está rugindo, Deus está bradando, Deus está falando. O meu juízo vai vir, certo? Tá? Então, meu juízo vai vir sobre Edom, meu juízo vai vir sobre Tiro, meu juízo vai vir sobre Gaza, meu juízo vai vir sobre Damasco, meu juízo vai vir sobre a terra. Então, é o que Deus está fazendo aqui. Deus, né, está confrontando Damasco pela sua crueldade, né? Aí a gente vai ver, Deus está confrontando Gaza por sequestrar pessoas e vender a mercadoria. Aí Deus, né, está confrontando Tiro Deus está confrontando Tiro por trair, né, as alianças antigas, romper as alianças que tinha, né, antes. Deus está confrontando Edom pelo quê? Pelo ódio contínuo. Gente, olha só. Os habitantes, né, também tem aqui, por último, os habitantes de Amon, né, mas os habitantes de Edom, ódio, né,
Os habitantes de Amon, sua crueldade extrema, ao ponto de abrir uma mulher grávida ao meio, né? Então você vê que a crueldade do povo era muito grande, né, dentro dessas cidades. Então Amós está trazendo que Deus, ele vai vir com um juízo, né, principalmente sobre Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon. Então, por quê? Porque cada uma dessas cidades tinham pecados distintos, amém? Então eu quero que você entenda uma coisa, o apóstolo sempre fala, tudo que você semeia, você vai colher, tá? E quando nós nos convertemos genuinamente, é hora de mudar a semente, é hora de mudar a semente. Então, se você hoje entende o que é Cristo, quem Ele é na sua vida, da onde Ele te tirou, o que está na hora de você fazer? Está na hora de você mudar a sua semente. Está na hora de você trocar a semente e começar a semear o quê? Começar a semear uma semente boa. Porque, como a gente está vendo em Amós, capítulo de número 1, o juízo de Deus vai vir. Deus, ele sonda todo e qualquer tipo de crueldade que é estabelecida sobre a terra. Queridos, nada vai passar impune, amém? Então a gente vê, certo? Que cada cidade, né? Olha, pecou repentinamente e começou a fazer algo que desagradava os olhos do Senhor. E Deus está falando, eu vou vir, eu vou fazer, eu vou trazer juízo sobre a terra. Então, sempre que você estiver sozinho, quero que você entenda, não há nada em oculto, não fica nada ocultado para Deus. Eu quero que você entenda que por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Lembra que eu falei para vocês ontem das 7 expressões da pessoa do Espírito Santo? A primeira é o Espírito do Senhor, que é a manifestação da presença ativa. Quando eu tenho a manifestação da presença ativa de Deus, eu tenho um senso de responsabilidade com aquilo que eu sirvo, que é o nosso grande eu sou. Então, quando o Espírito Santo está sobre a minha vida, eu tenho um senso de responsabilidade. O que Deus vai pensar de mim? O que Deus gostaria que eu fizesse nessa hora? Como Jesus faria aqui agora, nesse momento? Mas eu só consigo ter essa autoconsciência se o Espírito Santo, ele habita no meu espírito. Amém? Então, eu quero trazer hoje para você. Se a sua semente é ruim, comece a plantar uma semente boa. Amém? Porque toda semente, ela vai gerar um fruto. Eu quero que vocês tenham por consciência isso. Toda semente, ela vai gerar um fruto. Então, talvez hoje você colhe consequências de sementes que você lançou a vida toda. Mas, se você mudar hoje a semente, o resultado dessa colheita que você hoje, aos seus olhos é ruim, ela vai mudar. Amém? Glória a Jesus. Então, amanhã nós vamos ler Amós, capítulo de número 2. Eu quero entrar hoje aqui no próximo episódio, acho que hoje nós estamos no episódio 5, falando sobre o Espírito Santo. E hoje eu quero esmiuçar com você, tá? Sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Então a gente entende que por causa da graça e por causa do sacrifício que Jesus pagou no madeiro, nós temos hoje, né, o livre acesso à pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não vem mais empoderar um ou outro para que esse seja um mensageiro e faça uma missão, né, exclusiva da parte de Deus. Hoje todos nós temos acesso. Então o tabernáculo está dentro de nós. Corpo, átrio, alma, lugar santo, porque é onde nós podemos, né, nos aquebrantar. E Espírito Santo do Santo. E aonde o Espírito Santo habita é no Santo do Santo. Obrigada, pastora Bruna. Vou até fixar aqui. Amém? Glória a Jesus. Então, o Espírito Santo, quando ele vem morar dentro de você, tudo na sua vida vai mudar. Mas eu quero que você se lembre que para o Espírito Santo se manter dentro, você precisa alimentar esse compartimento espiritual. E compartimento espiritual não se alimenta com série, com filme, não se alimenta com más conversações, não se alimenta com comida, não se alimenta com as coisas dessa terra. O espírito, o compartimento espiritual se alimenta com o pão vivo, com a água da vida, com tudo aquilo que fala, exalta o Senhor. Então, as ferramentas, disciplinas espirituais é o que vai alimentar esse compartimento. É o jejum, é a oração, é as renúncias, né? É uma pregação que você escuta, é um livro edificante que você escuta.
Então, para o Espírito Santo se manter vivo, ativo, quando eu falo se manter vivo, é se manter vivificado dentro de você, se manter ali, ó, aceso dentro de você, porque quando você peca, o Espírito Santo se afasta de ti. O Espírito Santo ele vai se afastar de ti e aquela chama viva em você vai apagar, porque o Espírito Santo ele vai se apartar de você, tá? Ele vai se afastar de você, amém? Então, antigamente, no Antigo Testamento, a gente via que o Espírito Santo vinha sobre reis, sobre sacerdotes, vinha empoderá-los, certo? Mas Jesus morreu e ele disse assim, Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, fica 40 dias sobre a terra, pregando, aparecendo para os seus seguidores, né? No dia 40 ele ascende aos céus, mas antes ele vai falar assim, eu preciso ir para que ele venha, porque se eu não for, ele não vem. Então a gente entende que para o Espírito Santo estar hoje na terra, na sua totalidade, na sua plenitude, foi necessário o sacrifício do madeiro, né? E ali o véu se rasgou. E o que acontece ali? A metodologia, tá? Ela vai mudar no mundo espiritual por causa da era da graça, certo? Então agora nós teremos acesso direto através do sacerdote perfeito que é Jesus Cristo, através do sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Então, quando eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo tem a liberdade de habitar dentro de mim, amém? E quando o Espírito Santo tem a liberdade de habitar dentro de mim, aí eu vou começar a viver o maior avivamento de todos, que é o avivamento da transformação de caráter, a transformação, certo? Interna. Então, o primeiro passo para nós termos um relacionamento com o Espírito Santo é, anota aí se você quiser, conversão genuína. Eu preciso me converter genuinamente. Então, eu preciso aceitar Jesus, mas além de aceitar Jesus, eu preciso tomar a cruz, seguir Jesus, negar a mim mesmo. Então, o segundo passo, tá? Para mim ter um relacionamento com o Espírito Santo é seguir Jesus, tomar a cruz e negar a mim mesmo. Então, eu aceitei Jesus, é o primeiro passo. O segundo passo é, eu preciso negar a mim mesmo. Então, eu preciso renunciar ao pecado. Eu preciso negar a vontade da minha alma, negar a vontade do meu corpo, certo? Então, primeiro passo, conversão. Eu preciso me converter genuinamente. Tem muita gente que aceita Jesus, mas continua fazendo as mesmas coisas. Uma vez que você aceitou Jesus, você precisa ter a convicção que agora a sua vida já não pode seguir o mesmo curso. Porque Jesus vai falar assim, quem quiser vir após mim, siga-me. Tome a cruz, negue a si mesmo. Então, negar a si mesmo é renunciar ao pecado. Então, o segundo passo é o quê? Renunciar ao pecado. Terceiro passo, eu preciso alimentar o meu espírito. Porque se eu não alimento o meu espírito, e quando o Espírito Santo está ali, dentro desse compartimento espiritual, é mais fácil se alimentar, é mais fácil ser constante na leitura, ser constante no devocional, ser constante na busca, porque agora o Espírito Santo ele está dentro de mim. Então, uma vez que eu começo a alimentar o meu espírito ele vai começar a governar o meu ser. Nós somos um ser tricotômico, certo? Nós somos uma alma vivendo dentro de um corpo e temos um espírito que foi soprado por Deus para nos dar vida espiritual. Então, uma vez que o Espírito Santo ele está dentro do meu espírito, e o meu espírito é a parte, é o compartimento governante do meu ser, porque o Espírito Santo está ali, porque você se alimenta, agora fica mais fácil de você renunciar ao pecado e de você conseguir entender a vontade de Deus e permanecer na vontade de Deus. Então essa guerra, essa luta, ela vai ser contínua durante a vida toda, do que? O espírito militando contra a carne militando, né? Não, ou seja, o espírito militando contra a alma e a carne e a alma militando contra o espírito, porque o espírito, esse compartimento dentro de nós deseja coisas espirituais, mas a nossa alma e a nossa carne, ela está num processo de transformação de glória em glória, certo? Então, chega um momento sim que a nossa alma começa a ansiar por Deus. Mas ela sempre, se você começar a dar corda para ela, ela vai se inclinar para as coisas desse mundo. Por isso que o cristão, ele precisa ter uma vida constante de jejum, constante de oração e constante de alimento espiritual. Amém? Então, uma vez que eu entendo que Jesus é meu único e suficiente Salvador, então eu aceitei Jesus seriamente.
Segundo passo, eu preciso negar a mim mesmo, seguir Jesus, tomar a cruz, certo? Terceiro passo, eu preciso me alimentar de coisas espirituais, tá? Eu preciso me alimentar o quê? Eu preciso me alimentar das coisas que, das coisas que edificam o meu espírito. Então, terceiro passo é esse. Quarto passo, uma vez que eu começo a me alimentar das coisas espirituais, eu começo a ser um ser espiritual, mais que carnal, porque aqui nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando nós entramos na era da graça, quando nós entramos debaixo do sangue de Jesus, nós entramos, na maioria das vezes, sujos do pecado. Na maioria não, acho que a maioria das pessoas estava na lama do pecado, e aí Jesus começa a nos limpar, nos tratar. E ali nós vamos deixando de ser carnais, desapegar das coisas desse mundo, e nós começamos agora a ter sede e vontade pelas coisas de Deus. Amém? Então, eu quero que você abra aqui comigo. Eu só dei aqui uma pequena introdução, agora eu quero entrar onde eu quero com vocês aqui, certo? Abra comigo aqui agora em João, capítulo 14, verso 16. Em João é o quarto livro, tá? Do Evangelho, é um dos evangelhos que eu mais gosto. João, capítulo 14, verso de número 16. Abra comigo. João 14, verso de número 16. Aleluia, acharam? Amém, misericórdia. Glória a Deus. 14, verso 16. Acharam? Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador. Porque até então era Jesus que estava na terra, certo? Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. E é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, olha só, o mundo não pode receber, pois não vê e não conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Prestem atenção aqui, Ele habita com vocês agora, tá? Ou seja, o Espírito Santo, ele influencia vocês agora. Então, quando fala que ele habita com vocês agora, eu vejo de uma forma externa. Mas, olha só o que Jesus vai dizer. Pois ele habita com vocês agora. E depois, ou seja, depois que eu ir e ele vir, ele estará em vocês. Ou seja, o Espírito de Deus, ele tem comunhão com vocês hoje, externamente, mas quando eu for e ele vier, eles vão estar em vocês, dentro de vocês, certo? Então, hoje nós temos essa graça, essa dádiva de ter a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo, ele vive dentro de você. E eu quero que você tire da sua mente que o Espírito Santo é uma forcinha, uma pombinha, a parte mais fraca da Trindade. Queridos, Deus está sentado no seu alto sublime trono. Jesus está à sua destra. O Espírito Santo de Deus é que está na terra hoje. É o Espírito Santo que está na terra hoje. Abra comigo agora em João 14 ainda. Vai lá no verso 26. João capítulo 14, verso de número 26. Acharam? É no mesmo capítulo, só que o verso agora é 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhe ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Então aqui, Jesus está dizendo novamente que o Pai vai enviar o Espírito Santo como seu representante, que vai estar nos ensinando a lembrar, vai estar nos ensinando todas as coisas. Amém? Então, queridos, a Bíblia, ela foi feita, ela é um livro codificado espiritualmente. Só consegue entender essa Bíblia se você lê ela com o autor, se você lê ela com o Espírito Santo. Uma vez que você lê ela com o Espírito Santo, os seus olhos se abrem. Mas tem muita gente que não consegue entender por quê. O Espírito Santo não está ali lendo com essa pessoa. Amém? Glória a Jesus. Abra comigo agora em Romanos capítulo 8, verso de número 16. Romanos.
Abram agora comigo. Romanos capítulo 8, verso de número 16. Hoje eu vou começar a falar sobre relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Romanos capítulo 8. O Espírito Santo, ele é o meu melhor amigo. E eu coloquei ele nesse lugar. Amém? E eu quero que você coloque o Espírito Santo de Deus como seu melhor amigo. Obrigada, pastora Bruna. Romanos 8, verso 16. Acharam? Amém, misericórdia. Romanos 8, verso 16. Vamos lá? Glória a Deus. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito. Pois o seu Espírito, quem? O Espírito Santo, confirma a nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, essa certeza da salvação, essa certeza que nós somos filhos, essa certeza que nós pertencemos ao reino de Deus, quem testifica dentro do nosso espírito é a pessoa do Espírito Santo. Amém? Eu acho que já tá bom de versículo, tem muita referência aqui. Agora, vamos ler só mais uma, que eu acho que é extremamente importante. Efésios 4, 30. Efésios capítulo 4, verso de número 30. Efésios capítulo 4, verso de número 30. Eu já estava até marcado aqui na Bíblia Nova. Não entristeçam, olha só, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Então, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, vírgula, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero agora começar a trazer para vocês, dentro desse episódio, essa série sobre o Espírito Santo, quero trazer para você o que é ter um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Então, eu não sei se você conseguiu entender na introdução que eu dei, mas para você ter um relacionamento com o Espírito Santo, ele precisa morar dentro de você. O nosso corpo, tá? Ele é o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito. Então, como que a gente sabe? Primeira coisa, que nós estamos cheios do Espírito Santo. Como que a gente sabe que agora o Espírito Santo, de fato, ele está habitando dentro de nós? Porque agora você, de uma forma extraordinária, começa a ter gratidão pelas coisas e pelas mínimas coisas e até mesmo pelas coisas difíceis. Você começa a ter gratidão quando o carro quebra, porque você você consegue discernir que o carro quebrou porque talvez Deus está te dando algum tipo de livramento. Então agora você tem um coração grato e você consegue ver Deus em todas as coisas. Amém? Consegue entender isso? Então antes talvez você não conseguia agradecer, você conseguia reclamar e talvez só ficar falando da falta, daquilo que você não tinha, mas agora, de uma forma extraordinária, você de repente agradece por tudo e agradece até mesmo pelas coisas difíceis, pelas coisas que às vezes a gente não entende por que aconteceu. Amém? Você para de reclamar o tempo todo e agora você começa a confiar, mesmo sem entender. Você fala, Deus, eu não sei porque o Senhor está fechando essa porta, mas eu te glorifico e eu te exalto em nome de Jesus. Então, isso é, queridos, um sinal claro que o Espírito Santo ele está morando dentro de você. Porque em outras épocas, quando o Espírito Santo não habitava dentro de você, você reclamava, você esperneava, você falava, Deus, mas você parece que não está comigo. Você quase falava, Deus, se for para ser assim, eu vou sair da presença. Mas agora, você entende que Deus está no controle de tudo, ainda que você não entenda essa situação ou essa outra. Agora você fica mais sensível ao erro e não consegue mais pecar em paz. Antes você pecava, você não sentia remorso, você não sentia culpa. Você pecava no automático e você era imune a sentimentos que o pecado poderia trazer. Mas agora você não consegue mais pecar em paz. Porque o Espírito Santo, ele te confronta. O Espírito Santo, ele vai confrontar você. Ele vai fazer você se sentir mal, péssimo. Qualquer coisa que você falar ou fazer. Amém? Certo? Ok. Deixa eu ver aqui. O seu coração pesa quando você fala demais. O seu coração pesa quando você magoa alguém.
O seu coração pesa quando você fala, meu Deus, eu não devia ter falado aquilo, certo? Quando você machuca alguém. Porque o Espírito Santo, ele te confronta. Ele fala, ei, o que você está fazendo? Aí você se sente ruim, você fala, ai meu Deus, não devia ter falado isso. Eu não devia ter feito isso. Então, isso são sinais claros que o Espírito Santo está dentro de você. Agora, para mim, um sinal óbvio, claro, você passa a ter desejo de orar. E você começa a ter desejo de orar não por obrigação. Você começa a ter desejo de orar porque você ama Deus. Porque você tem necessidade de Deus. Você não quer mais orar por obrigação, você quer orar porque você sente a presença sobre você, em você, e você quer. Amém? Aleluia. Você tem vontade de buscar, amém? Você tem vontade de buscar a palavra, você tem desejo de entender a palavra, você tem sede de jejuar. Gente, você tem noção o que é ter sede de jejuar? Você ter sede de fazer um jejum, você tem sede de ler a Bíblia, você tem... Gente, eu vou fazer meu devocional, a meta do dia, além de ler um capítulo com vocês, é ler um bem lido todo dia, a minha barra, né, aqui de busca. Eu leio 5, 6. Quando eu ver, eu tô lendo, eu já me passei, eu vou lendo. Eu tenho fome, o espírito tem fome. Então, mas a minha meta, o meu mínimo, lembra da regra mínima? Então, o meu mínimo é um capítulo por dia. O meu mínimo é um capítulo por dia. E o dia que eu não consigo ler um capítulo por dia, porque todo dia, querendo ou não, eu leio aqui com vocês na live. Eu tenho que ler 2 no outro. Amém? Certo? Aleluia, o meu mínimo tem que ser 2. Aleluia. Então, ó, conversas vazias já não faz mais sentido. Você não consegue, olha só, quando o Espírito Santo está dentro de você. Você não consegue mais ficar na roda falando de coisa. Antes você ficava falando de bolsa, de sapato, de dinheiro, de isso, e da vida do fulano, e da vida do Beltrano, e do artista, e do famoso. Você não dá conta mais desse papinho, você não dá conta mais de futilidade. Porque agora o Espírito Santo está dentro de você. Amém? Faz sentido para você ou não? Você está no meio, às vezes, de um povo que você caminhava, antes você amava conversar aquelas coisas, agora você não dá conta mais daquelas conversinhas. Porque o Espírito Santo não... O Espírito Santo... Ele coloca fome em você de coisas que realmente vão gerar fruto eterno. E conversa fútil, querido, não leva ninguém a nada. Amém? Aleluia. Então, vamos lá. Você começa a se afastar de ambientes, tá? Que antes para você parecia normal. Então, de repente, você ia num pubzinho, você ia ali, tinha uma música, não sei, você não consegue mais estar nesses lugares. Você não consegue mais frequentar certos tipos de lugares, certo? Então, você não consegue mais sentar com gente vazia e ficar perdendo 4, 5 horas, porque agora o Espírito Santo está dentro de você, tá? E agora, né, você já não tem o prazer que você tinha no pecado. Porque antes você tinha prazer no pecado, só que agora você não tem mais esse prazer, certo? Você tem temor, amém? Deixa eu ver. Então, o prazer pelo pecado vai diminuir drasticamente e a fome por Deus vai começar a aumentar. Aí, queridos, quando você, olha só o sinal que você está cheio do Espírito Santo. Quando você encontra alguém ou seja, do seu cotidiano, pessoas que não estão na mesma visão, não estão vivendo com o Espírito Santo, você sabe o que vai acontecer? Você começa a ficar com vontade de testemunhar. Você começa a ficar com vontade de falar de Deus. Você não aguenta aquela conversa fútil e você quer contar para todo mundo o que Deus está fazendo na sua vida. Eu achei bonitinho, né, o meu irmão Lucas, né, ele, né, agora, né, além de meu irmão, eu sou a pastora dele. Aí ele me liga, me conta, e ele tá, gente, já no jejum de 90 dias, tá? Tá no jejum de 90 dias. O jejum dele é só 7 horas de alimentação, sem glúten, sem lactose, né? Eu falei, rapaz, você tá demais. Aí ele falou, mano, esse dia eu fui ali numa loja, eu fiquei lá 4 horas. Eu falei, fazendo o quê? Contando meus testemunhos, o povo arrepiando, e o povo falando, nossa, Lucas, eu tô arrepiando todo. Ele falou assim, você tá arrepiando? Ele falando, você tá arrepiando porque o Espírito Santo tá testificando que o que eu tô falando é verdade. Eu falei, tá aprendendo, meu discípulo. Então, antes, o Lucas, ele ama pescar. Eu acho que o que ele mais gosta de falar é sobre pesca. Só que agora ele encontrou algo superior ao hobby dele, que é Cristo. E que ele tem prazer de falar de Jesus. E quando ele vê Jesus tocando essas pessoas sentindo fogo, sentindo arrepio, ele fala, meu Deus,
Ele falou que eu fui numa loja ali, fazendo não sei o quê, fiquei 4 horas lá, conversando com o povo. Aí a Paty tá aí, ó, a esposa dele, né? Não, Paty? Então a gente vê a mudança do quê? De como você era e de como você passa a ser. Então isso significa que o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. Ele se move dentro de você. Amém? Então, outra característica é que você está cheio do Espírito Santo, tá? Presta atenção. Você aprende a esperar o tempo certo sem desespero. Você entende que você está no tempo de Deus. Você para de ficar, mas eu queria estar vivendo isso, eu queria... Você para, porque agora você entra dentro da estação de Deus e você fala... As coisas vão acontecer conforme Deus quiser. Então eu decido agradecer, esperar e continuar e permanecer em Deus. Amém? Pegou ou não? Então a pessoa que ela está cheia do Espírito Santo, agora ela entende que ela tem que esperar em Deus. E que ela precisa confiar em Deus, tá? A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela reage menos à carne. E ela pensa muito bem antes de responder. Ela pensa muito bem antes de agir. Então alguém vem e te afronta aqui. Gente, tem hora, gente, que eu recebo umas... E aí eu fico calada, eu falo, meu Deus, eu não posso estar calada assim não, é o Espírito Santo que está aqui agora. Eu falei assim, eu acho que eu estou recebendo uma injeção de mansidão, só pode, só pode, só pode. Minha resposta está na ponta da língua e eu não consigo me mover, o Espírito Santo me travando, calma, fica calma, quieta, fica quieta, não reage, respira, pensa, mas eu só consigo ser assim se o Espírito Santo estiver aqui. No dia da ira, no dia do colapso, ele tem que aplicar uma injeção de mansidão, porque isso é o resultado de da essência do fruto do Espírito. Amém? Então, eu só consigo ser exatamente assim, né? E não revidar, porque, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho a resposta, é intrínseco. A pessoa fala, eu tô com a resposta na cabeça, já pronta, porque eu sou colérica, eu sou reativa. Só que quando você tem o Espírito Santo, não tem esse negócio de você ser isso ou aquilo. O Espírito Santo te freia. E ele fala, vai não. Fica aí, mulher. Descansa teu coração. Pensa uns 3 dias, não responde agora não. Que 3 dias você responde. Aí você vai responder debaixo do meu discernimento, não do seu. É assim. Amém? Então você começa a reagir menos à carne. Você começa a reagir menos e você... vai sendo dominado pelo Espírito Santo e faz conforme, amém? E aí, você vai chegar a circunstâncias que você vai falar assim, o que Jesus faria agora? O que Jesus falaria agora? Como que Jesus iria reagir a essa circunstância? Qual que é a vontade de Cristo para mim agora nessa circunstância? Amém? Pegaram ou não? Aí você começa o que? A perdoar. Você começa a perdoar, mesmo quando... a dor ainda existe. Então, você tá ali com uma ferida na alma, você tá ali com alguém que te machucou, você fala, Deus, eu decido perdoar. E você declara perdão, porque você tem consciência que quem perdoa, né? Quem perdoa, planta perdão, né? A Bíblia diz que, né? A oração do Pai Nosso, a gente tem que perdoar, certo? Perdoar quem nos ofende, para Deus nos perdoar. A gente precisa perdoar, então você começa a declarar perdão, você começa, né, a falar, Senhor, eu perdoo, eu libero perdão para essa pessoa. Às vezes você é tratado mal por alguém em algumas circunstâncias e você vai falar assim, Senhor, essa pessoa não sabe o que faz. Não pesa sua mão sobre essa pessoa, não. Senhor Deus, eu perdoo essa pessoa. Resgata essa vida. Você começa a orar por quem te ofende, por quem te persegue. Porque você não está se movendo por si mesmo, mas o Espírito Santo está habitando em você, está agora te fazendo fazer coisas que você fala, uau, amém? Olha essa outra característica, sente alegria interior sem motivo. Gente, eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. E aí eu fico pensando assim, Espírito Santo, eu te amo tanto, você é lindo. Oh, Espírito Santo. E eu tô ali feliz. Que motivo que eu tenho para estar feliz? Jesus, o Espírito Santo mora dentro de mim. Eu posso ter 1001 coisa para me preocupar, mas a gente sente uma alegria. Queridos, quando o Espírito Santo está conosco, a gente sente uma alegria tão grande. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, há uma paz tão grande para dormir, para descansar. Porque você tem problema. Gente, eu acredito aqui que não tem ninguém que não tenha nenhum problema, ou nenhuma preocupação, ou nenhum anseio. Mas o Espírito Santo está dentro de mim.
E eu fico muito feliz de saber que o Espírito Santo está dentro de mim, porque muitas pessoas não conhecem o Espírito Santo, estão na lama do pecado. E se essas pessoas morrerem sem Cristo, elas podem ir para o inferno. Amém? Então, a gente começa a ter uma alegria interior sem motivo aparente. A gente começa a se alegrar sem motivo aparente. Outra característica é que o Espírito Santo está dentro de você. Você tem paz no meio da pressão. Gente, às vezes você está numa circunstância de pressão, de gente perseguindo, e você está ali, na paz que excede todo entendimento. Porque o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo do consolo, o Espírito Santo está ali dentro de você falando, calma, vai ficar tudo bem. Eu estou no controle. Mas você só vai conseguir viver isso se você de fato confiar no Espírito Santo e entregar para Ele todas as coisas. Amém? Tem gente que vive ansioso porque não consegue entregar para Deus os seus anseios. Aleluia. Agora, olha essa aqui. Quem está cheio do Espírito Santo desenvolve temor. Queridos, temor não é medo, tá? Eu quero que você entenda, temor não é medo, mas é respeito profundo por Deus. Eu já contei para vocês, todo jejum que eu faço, eu falo, Senhor, coloca mais temor no meu coração. Temor faz, Senhor Deus, que eu respeite mais o Senhor, mais a sua presença, mais a sua palavra, mais os seus preceitos, os seus princípios. Queridos, temor não é medo. Temor é respeito, é seriedade, amém? Outra característica de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, o caráter dessa pessoa, certo? Começa a ser transformado, tá? Começa a ser transformado e você começa a reagir diferente diante das circunstâncias da vida. Antes você faria aquilo, mas agora você está fazendo diferente. Antes você responderia de um jeito, mas agora você está fazendo de outro. Antes você não levava... Vou dar só um exemplo. Antes você chegava atrasado no seu emprego, você achava que estava tudo bem. Mas agora o Espírito Santo cobra você que você precisa chegar no horário certo para honrar o lugar que você trabalha. Agora o Espírito Santo te incomoda para pagar a conta que antes você ficava levando com a barriga, mas o Espírito Santo começa a incomodar você para ser um bom cidadão. O Espírito Santo começa a falar com você para você reagir diferente diante de circunstâncias que antes você negligenciava. Sim ou não? O Espírito Santo começa a te incomodar porque você pegou uma caneta lá no banco e aquela caneta não é sua. O Espírito Santo começa a incomodar você de coisas que, pegava uma caneta aqui, aqui tem muito, vou levar uma para mim, ninguém vai perceber. Agora o Espírito Santo não deixa você fazer esse tipo de coisa. O Espírito Santo não deixa você pegar nada que não é seu. O Espírito Santo te incomoda. O Espírito Santo te incomoda. Agora você não faz as coisas mais meia boca, você fala, não, eu preciso fazer bem feito. Amém? Então agora você vê que o seu caráter ele começa a ser transformado e você não reage mais do mesmo jeito. Amém? Aleluia. Gente, olha só. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Outra característica. O Espírito Santo ele vai começar a corrigir os seus pensamentos. Então, além do Espírito Santo corrigir as nossas atitudes, e a gente vai ter uma atitude transformada, o Espírito Santo corrige o seu pensamento. E aí você começa a falar, meu Deus, eu não devia estar pensando assim. Meu Deus, eu não devia estar com esse sentimento. Eu não devia estar com esse ciúme, eu não devia estar com esse sintoma, eu não devia estar com isso. Fala, Espírito Santo, e aí na hora você fala, Espírito Santo, tira esse sentimento de mim, eu não gosto desse sentimento. Eu não quero pensar dessa forma. Eu não quero ver dessa forma. Isso é um ponto de vista muito egoísta. Queridos, o Espírito Santo ele vai começar a trabalhar e a corrigir os seus pensamentos. Larissa, você não deveria estar pensando dessa forma. Você não deveria estar pensando desse jeito. Você não deveria estar se sentindo assim. E ele começa a corrigir pensamento e as nossas emoções também, tá? Agora, tem algo que é fantástico. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós paramos de nos comparar com os outros. Porque o Espírito Santo, ele traz para nós identidade. E o Espírito Santo, ele começa a te bloquear toda vez que você quer se comparar com alguém. Toda vez que você quer se medir olhando para alguém. E o Espírito Santo, ele vai começar a falar, para com isso. Você é único.
Você está vivendo a sua jornada, a sua história. Bendiga essa pessoa que está vivendo isso. E o seu tempo chegará e o Espírito Santo começa a nos fazer entender que se essa pessoa está colhendo fruto um dia, é porque ela esteve por uma jornada plantando. E o Espírito Santo, ele começa a trazer para nós, que todos nós vamos colher frutos, mas nós também precisamos plantar. Então o Espírito Santo, ele começa, tá, a trazer para nós um senso de quê? De identidade. Peraí, não se compare com ninguém, Larissa, você é única. E o que eu faço em você é único. E se você confiar em mim, você não precisa ser uma cópia de ninguém, você vai ser exatamente quem eu te criei para ser. Você não precisa estar seguindo os passos de alguém aqui na terra, porque você vai seguir aquilo que eu falo para você fazer. Amém? Então, uma das coisas, né, de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que você vai parar de se comparar com outros. Amém? Glória a Deus. Gente, quando eu me converti genuinamente, eu era uma pessoa muito fútil, né? Então, eu venho de uma família rica, então sempre muito fútil. Então, quando eu quis Jesus de verdade, eu lembro que no primeiro ano, o Espírito Santo pediu para mim desativar todas as minhas redes sociais, porque eu era uma pessoa que eu gostava de postar minha vida, postar o que eu fazia, postar o que eu comia, e eu gostava muito de ver o que o fulano estava fazendo, e eu me comparava, e aí eu ficava meia, né, me sentindo inferior às vezes se tinha alguém que estava vendo algo melhor que eu. Então, eu lembro que uma das coisas que o Espírito Santo me tratou foi isso. E foi um ano que eu fui muito liberta, curada, mas eu tive que tirar as distrações e se comparar com outras pessoas. Querer mostrar uma vida fútil são distrações. Isso é sinais de uma pessoa muito vazia. Amém? Outra característica que o Espírito Santo está dentro de uma pessoa, certo? Você começa a desejar viver de forma limpa, simples, verdadeira. Vou só dar um exemplo para você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem agonia até da casa suja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela quer viver de forma limpa, digna, não só internamente, mas externamente também. Porque onde Deus habita, há ordem, certo? Então, não só viver de uma forma limpa, dentro e fora, mas de uma forma simples. E de uma forma verdadeira. E, gente, tem muitas pessoas que não são o que falam, não são o que fazem. E eu quero que você entenda. Quanto mais jejum você faz, mais autêntico você fica. Quem fez o reset? Acho que foi a Andréia que falou pra mim que tirou o cabelo depois do reset. Ela tinha cabelo, ela tirou. Por que depois que a gente fez o reset, muita gente que tinha unhas tiraram? Eu não tô falando que isso é pecado, gente, mas o que acontece? Quando você se submete a um processo que Deus vai mexer no seu DNA, Deus vai ter que tirar a autenticidade de dentro. E muitas vezes tem pessoas que se escondem atrás de cílios postiços, cabelo que não é de seu, unha falsa, certo? Eu não estou falando que isso é pecado, mas eu estou falando de pessoas que muitas vezes se escondem por detrás disso. Mas aí o que começa a acontecer quando você começa a ser cheio do Espírito Santo? Você não tem mais prazer nessas coisas. E você começa a não desejar mais isso, você começa a ficar incomodado. Eu não estou falando, queridos, que se arrumar, se embelezar é pecado, não, é digno. Só que eu estou falando que tem pessoas que se escondem por trás do externo. Amém? Outra característica é que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Você começa a ter um coração ensinável. Você passa por uma situação constrangedora, onde você viu que você vacilou, ou que o Espírito Santo, ele ministra você e você aprende com aquilo. Você fala, eu não deveria ter falado aquilo. Perdoa, Espírito Santo. Eu vou fazer diferente. Como que eu posso reparar esse erro? O seu coração começa a ser ensinável e você começa a fazer coisas que antes você não fazia, que era o quê? Prestar atenção no erro e aprender com esse erro, reajustar a rota e falar, não, eu vou fazer as coisas de forma que agrade ao Senhor. Eu arranquei o cabelo. Aleluia. Eu usava maquiagem, olha só que forte. Então você está vendo aqui muitas pessoas falando, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas por que um programa como o Reset faz você... E quem pediu para você tirar isso? Ninguém do programa. E não tem nada, nenhum PDF que pede para você tirar isso ou aquilo. Quem pede para você arrancar as coisas é o Espírito Santo.
Quem te convence do pecado é o Espírito Santo. Olha só, a profetisa Paula, sem esmalte por 1 ano. Olha isso, queridos. Olha que forte. Meu Deus. O Senhor disse, se botar lápis no olho eu tiro. Meu Deus. Mas por que Deus pede esse tipo de coisa? E talvez lá na frente você volte a usar, mas não do jeito que você fazia. Porque você se escondia, você se escondia por detrás disso. E você talvez se sentia seguro ou segura com algo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, quem fez o reset viveu uma experiência extraordinária. São 90 dias, né? Não, são 90 dias difíceis. Glória a Deus. Então, olha só. Quem está cheio do Espírito Santo aceita a correção sem se fechar. Queridos, quem está cheio do Espírito Santo ama ser corrigido, porque fala, nossa, aqui eu vou melhorar. Que bom que você falou isso para mim. Eu não conseguia ver dessa forma, mas vendo, realmente você tem razão. Eu vou melhorar nisso. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela gosta da correção, ela aceita a correção, certo? Agora, isso daqui é uma característica de alguém cheio do Espírito Santo. Passa a amar pessoas difíceis. Você começa a amar pessoas difíceis. Você começa a ter misericórdia. Você começa a amar pessoas que antes te tirava do sério. Agora você fala, Senhor, eu entendo. Eu amo essa pessoa, Senhor Deus. Orando por ela, clamando por ela. E você agora vai ter um discernimento que essa pessoa também é um filho, uma filha do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora, outra característica que alguém é cheio do Espírito Santo. Essa pessoa começa a ter compaixão onde tinha julgamento. Então, antes você falava assim, porque o fulano isso, fulano aquilo, que essa mulher traiu o marido. Você fala assim, gente, vamos ficar na nossa. A gente não sabe o que essa mulher viveu. A gente não sabe como que era a vida dela. Não estou falando que ela está certa, mas vamos orar por essa pessoa. Vamos pedir por essa vida. Vamos falar. Vamos apresentar essa pessoa para Deus. Então, antes você julgava, falava, agora você fala, oh Deus, tem misericórdia. Oh Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Pai, é tão difícil uma família sendo desmanchada. Agora você tem compaixão. Mas antes você julgava, antes você falava. Amém? Glória a Jesus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o interior, ele muda primeiro e depois começa a transformar tudo que externamente. Então, a conversão de dentro, queridos, a unção interna, né? Eu teria outras coisas para falar de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, essas são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Queridos, por isso que você precisa desejar que o seu cônjuge seja alguém cheio do Espírito Santo, que a sua esposa seja alguém cheio do Espírito Santo, seu marido, sua esposa, seus filhos, porque você não vai precisar falar o que é certo e o que é errado, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai direcionar essas pessoas. Ele vai, trazer o confronto. Eu queria ter entrado hoje aqui na introdução sobre o relacionamento com o Espírito Santo e eu acabei ficando só aqui com vocês. Então, essas aqui são as características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Então, a gente sabe que uma pessoa é cheia do Espírito Santo quando ela muda suas atitudes, quando ela começa a pensar diferente, quando ela começa a reagir de forma diferente. Agora, e outra, eu vou falar uma coisa para você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela carrega humildade, simplicidade. Gente, eu quero que vocês entendam que humildade e simplicidade não é uma pessoa que tem dinheiro e a outra que não. Esquece isso. Tem gente muito rica, muito simples, e tem gente muito pobre, com muita escassez, muito soberba, muito altiva, muito metida, tá? Humildade é uma coisa que o Espírito Santo vai começar a gerar. Simplicidade também. O Espírito Santo, ele vai tirar a altivez, ele vai tirar o ego. O Espírito Santo, ele vai tratar o nosso interior. Amém? Então, é assim que a gente reconhece que uma pessoa está cheia, do Espírito Santo, porque ela começa a ter essa característica, ela começa a se importar com o que Deus pensa sobre ela, ela começa a se importar com o que Deus acha dela, ela começa a se importar com as coisas que ela faz e que agregam no reino de Deus. Então, essas são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e eu tenho certeza que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E aí, como que faz para a gente ter mais o Espírito Santo?
construindo um relacionamento com Ele. Amém? Por quê? O fato de você buscar, jejuar, orar, mergulhar, o Espírito Santo ele vai estar habitando dentro. Então nós podemos viver todas essas características porque o Espírito Santo está dentro de nós. Então não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Só que existe uma diferença muito drástica de uma pessoa que busca muito Deus, tem o Espírito Santo dentro, vive todas essas características, e de uma pessoa que, além de viver todas essas características, decidiu se relacionar com a pessoa do Espírito Santo. E a diferença é que você busca Deus, e por buscar Deus, você manifesta todos esses frutos, porque o Espírito Santo está ali dentro. Mas você não buscou construir um relacionamento com Ele. Ele está dentro de você. Mas a partir do princípio que você busca construir um relacionamento com Ele, a sua vida ela sofre um upgrade muito grande, muito profundo. E construir um relacionamento com o Espírito Santo, tá? Vai de quê? De você ter autoconsciência que Ele é uma pessoa e que Ele está interagindo com você. Então é muito bom perguntar as coisas para o Espírito Santo, chamar Ele para fazer as coisas com você. Amém? Então amanhã nós vamos mergulhar nessa parte sobre construir um relacionamento com o Espírito Santo. E amanhã eu vou entregar chaves preciosas para vocês sobre como viver esse nível de intimidade. Então eu busco a Deus, eu me alimento, o Espírito Santo está aqui ó, no meu espírito. Só que quando eu trago Ele para se relacionar comigo, quando eu provoco esse relacionamento, porque somos nós que provocamos esse relacionamento. Amém? Então, amanhã nós vamos entrar nessa parte e você vai ser muito edificado. Amém? Gostaria que você enviasse essa live hoje para 3 pessoas que você sentir no coração. E que embaixo, quando você mandar, você fala, essa live vai mexer com o seu coração. Para que essa pessoa seja tocada pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Jesus, queridos, uma terça-feira, hoje é dia 27, extraordinária. Você que é líder do nosso Ministério Global Fire, hoje eu tenho um treinamento com você, poderoso, sobre evangelismo dos lares, somente para líderes, tá? Vai ser algo extraordinário, vai ser algo tremendo, vai ser algo profético, vai ser algo, uau, sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Um dia sobrenatural, abençoado, que Deus venha te conceder toda sorte de livramento nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, amém? Beijo, beijo, beijo e até a próxima madrugada.